é o momento para se confrontar alguém? Quase sempre surge a necessidade de confrontarmos alguém, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento com os filhos, na sociedade, no trabalho ou na comunidade eclesiástica. Quase sempre estamos confrontando alguém ou sendo confrontados. Porém, existe um momento propício para o confronto. Do contrário, o resultado é sempre o mesmo: choque, tensão, resistência, discussão, embate, e isso não nos permite alcançar o resultado desejado. Quando se surge um confronto, é certo que há algo de errado para que haja necessidade de se confrontar alguém. E eu quero trazer um exemplo para vocês à luz da Escritura, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 18, o qual Jetro, sogro de Moisés, vai visitá-lo. E ali ele chega, ele cumprimenta Moisés, ele ouve Moisés durante um longo período, tudo que Moisés tinha para dizer a respeito da saída do Egito, a respeito da luta que eles enfrentaram. Ele ouviu tudo que Moisés tinha a dizer. E no final ele expressou a sua alegria acerca daquela vitória que aquele povo tinha alcançado e a forma que Deus os livrou da mão dos egípcios. E logo depois eles foram se alimentar, eles se assentaram à mesa, jantaram e depois foram descansar. No dia seguinte, Jetro levanta pela manhã e observa que Moisés se assentava e ouvia o povo falar dos problemas que estavam acontecendo até o final do dia. E Jetro identificou que aquilo estava errado e que se Moisés continuasse naquele ritmo, iria causar sérios danos à sua saúde, iria lhe causar cansaço, esgotamento, estafa. E ele chamou Moisés de canto e disse: olha, eu estou observando como você tem agido com o povo, você tem sentado ali pela manhã e tem ouvido tudo que o povo tem a dizer. Por que você não escolha homens dignos para a liderança, para lhe ajudar nesse ofício? Isto está sendo algo pesado para você, algo que irá te sobrecarregar. Continue fazendo o que você vem fazendo, porém divida a sua responsabilidade com outras pessoas. E isso certamente irá te ajudar a liderar melhor esse povo. E Moisés ouviu o que seu sogro tinha a dizer, fez da forma que ele lhe orientou e o resultado foi fantástico. Eu quero chamar a sua atenção para aplicar essa passagem da Escritura ao nosso momento de confronto. Sempre quando nós confrontamos alguém, é porque há algo que nos parece estar errado. Porém, a maioria dos confrontos, como eu falei no início, gera tensão. Então, perceba que Jetro, ele se encontrou com Moisés, ele ouviu tudo que Moisés tinha para dizer e depois ele se manifestou de forma tranquila, de forma branda. Eles se alimentaram juntos, no dia eles descansaram, no dia seguinte ele se certificou daquilo que Moisés estava fazendo errado e no momento oportuno ele chamou Moisés e conversou. Nós podemos aprender muito com este método de abordagem para confrontar alguém. É claro que esse método ele não é o único que existe. Existem outros, obviamente. Porém, esse é um método muito eficaz. Primeiro porque nós devemos, muitas vezes, antes do confronto, ouvir. Nós devemos ouvir. Isto é uma
primícia em todas as áreas. Ouvir tudo que a pessoa tem a dizer, tudo. Ao momento que a pessoa terminar o que ela estava falando, aí nós devemos expressar algo que nós refletimos acerca do que ela nos contou. E depois nós devemos aguardar o momento oportuno para isso. Perceba que Jetro, ele se alimentou com Moisés e não tocou no assunto naquele momento. E muitas vezes nós deixamos para confrontar em momentos inoportunos, por exemplo, na hora de uma refeição. Nós tocamos em um assunto tanto quanto delicado e aquilo gera tensão, porque o confrontado, ele vai armar a defensiva e o que ele vai te devolver são apenas respostas sem reflexão, porque o momento não é oportuno para isso. E logo depois eles descansaram. E no dia seguinte, Jetro se certificou daquilo que iria implicar na saúde de Moisés, como algo que iria se tornar um esgotamento na vida dele se ele continuasse naquele ritmo que ele estava. E ele o chamou para conversar no momento oportuno e a sós. O texto relata que não tinha pessoas, não fala que tinha pessoas ao redor. E ele muito sabiamente sugeriu essa mudança para Moisés. Ele não impôs que Moisés deveria mudar o seu jeito. Ele não trouxe uma solução para Moisés. Ele apenas sugeriu. Então, muitas vezes no momento do confronto, nós devemos sugerir uma mudança ou analisar se realmente aquela situação requer um confronto. Podemos ter uma estratégia inteligente de fazer das nossas ações aquilo que a pessoa deveria fazer, e ela naturalmente irá perceber que ela deve mudar as suas atitudes com a nossa, olhando a nossa atitude, se espelhando em nós. Eu devo ser o agente que vou provocar a mudança, e muitas vezes não necessita de um confronto direto. Agora, se for algo muito agravante, que foi o caso aí de Moisés, que poderia culminar em um esgotamento futuro para o próprio Moisés e como efeito colateral ao povo que ele liderava, que também poderia sofrer as consequências de um esgotamento de um líder, ele usou daquele momento com sabedoria, com brandura, com prudência e com sensibilidade. E o resultado foi fantástico. Então eu animo você, eu oriento você através da luz da Escritura, desse texto, para que você prepare o momento para confrontar alguém. Prepare, examine a situação, perceba os detalhes, se aquilo realmente requer confronto. Seja brando, seja sensível à situação, ouça, que é algo muito importante. E nós, muitas vezes, não temos paciência para ouvir. Nós, geralmente, já falamos em cima do que a pessoa está nos relatando. Então, use de sabedoria, use de brandura, use de sensibilidade na hora do confronto. Certamente esse será o momento propício para se confrontar alguém, e o resultado será satisfatório, será o resultado que nós almejamos, isto é, a mudança daquele problema que nós identificamos. Um forte abraço, Deus o abençoe.